Quando o dono do Aras apareceu na minha porta, eu achei que fosse engano. Um senhor de uns 50 e poucos anos, camisa polo bordada com o nome do lugar, aquele jeito direto de quem já lidou com muito calote. Ele me chamou pelo nome completo. Disse que precisava conversar. Eu ainda estava com a mão suja de graxa, tinha passado a manhã tentando consertar a embreagem do meu carro, que estava fazendo barulho estranho na terceira marcha. Pedi um segundo, lavei as mãos no tanque e convidei ele para entrar. Ele recusou. Disse que preferia falar ali mesmo, no portão. Olha, eu sei que isso é chato, mas já tem 3 meses em aberto. São quase 15.000 reais. A gente tentou contato várias vezes com a titular do contrato, mas ninguém respondia. Como o CPF usado está no nome da sua esposa, achei melhor vir pessoalmente. 15.000 reais. Fiquei parado, olhando para ele, tentando entender do que diabos ele estava falando. Que contrato? Perguntei. Ele puxou do bolso uma pastinha de plástico. Tirou um papel dobrado, meio amassado. Era o contrato de aluguel de um box no Aras em Igarapé, com tudo discriminado, uso do espaço, alimentação especial, assistência veterinária, até acompanhamento de fisioterapia equina. E o mais absurdo, nome da minha esposa no contrato. Assinado. Confirma reconhecida. Só para confirmar, vocês têm um pônei, né? A Pérola. Meu corpo gelou. Pônei. Ele fez que sim, com naturalidade. Uma fêmea. Raça Shetland, acho. Tá com a gente desde outubro. A sua filha monta nela sempre aos domingos. Muito educada, por sinal. A sensação foi de levar um soco no estômago. Eu só conseguia repetir essa palavra dentro da cabeça, pônei. Eu trabalhava de segunda a sábado, virando madrugada em aplicativo, batendo cartão em tudo quanto é canto, e elas tinham um pônei. Escondido. No Aras. A 1 hora de casa. O homem, percebendo meu choque, até tentou suavizar. Olha, desculpa, esqueci seu nome. Caio. Olha, não quero causar confusão, tá? Só vim cobrar o que está pendente. Se quiser, posso parcelar em 3 vezes. Mas o animal precisa ser recolhido se não quitarem até o fim do mês. Eu agradeci, ou tentei. Nem lembro como terminei aquela conversa. Só sei que fechei o portão com as pernas bambas, entrei em casa como um zumbi, e fiquei parado no corredor olhando para o vazio. 15.000 reais por um segredo. E eu não fazia ideia de que dentro da minha própria família tinha algo tão grande sendo escondido de mim. Naquele dia, alguma coisa quebrou. E eu ainda não sabia o tamanho do estrago. A casa estava em silêncio quando entrei. Minha filha devia estar na escola, e minha esposa, no escritório improvisado que montamos no antigo quarto de hóspedes, a famosa contabilidade dela. Só que naquele momento, eu não consegui fingir normalidade. Fui direto até a porta do escritório e bati, uma vez só. Ela respondeu do outro lado, sem nem tirar o foco da tela. Já vai, amor, tu terminando aqui um ir atrasado. Preciso falar com você. Agora. Aí sim ela olhou. Com aquela cara de quem não gosta de interrupção. Tirou os óculos devagar e disse. Que foi? Eu entrei, fechei a porta atrás de mim, e joguei o contrato em cima da mesa dela. Isso aqui é o quê? Ela nem fingiu surpresa. Só empurrou a cadeira um pouco para trás, pegou o papel, deu uma olhada rápida e suspirou. Ah, você soube, então. Soube. Minha voz saiu num tom que eu mesmo estranhei. Um homem bateu na minha porta para cobrar 15.000 reais de um pônei que vocês escondem no Aras. Ela cruzou os braços. A Pérola não é só um pônei. É o sonho da nossa filha. Você tá brincando comigo? Tô falando sério, Caio. A Melissa ama a Pérola. Ela se sente viva naquele Aras. Você devia ver o brilho no olho dela quando monta. Eu só quis dar algo especial para ela. Não é como se a gente estivesse esbanjando por ego. Não. E isso aqui é o quê, então? Levantei a folha, tremendo. Ração importada. Fisioterapia equina. Cela personalizada. Ela deu um meio sorriso, cínico, quase debochado. Não é como se você fosse entender. Você nunca ligou muito para esse lado emocional das coisas. A frase me atravessou. Lado emocional. Eu passo noite em claro rodando com o carro quebrado para manter essa casa de pé. Tocou o IPA atrasado há 2 anos. Vendi a minha moto para a gente não atrasar o aluguel. E você vai-me falar de lado emocional enquanto esconde o maldito pônei. Ela se levantou devagar, controlada, como se tivesse ensaiado aquilo. A Melissa precisava de algo só dela. Algo que não fosse as dívidas, atenção, os gritos. Eu fiz isso por ela. E quer saber? Me recuso a pedir desculpa por isso. Fiquei em silêncio. Não porque não tinha o que dizer, mas porque o nó na minha garganta não deixava sair. E por que esconder, então? Se é tão nobre assim, por que esconder? Ela desviou o olhar. Por um segundo, só um segundo, hesitou. Porque você ia reagir exatamente assim. Claro. Porque esconder 15.000 reais e uma vida paralela é algo normal. Eu que sou o problema. Ela suspirou de novo, como se eu fosse o exagerado da história. Como se eu fosse o obstáculo. Você está sempre cansado, sempre de mau humor, sempre reclamando. Eu só quis preservar um pouco de alegria para nossa filha. Aquilo foi um tapa. E para você também, né? Ela não respondeu. Só voltou a sentar, recolocou os óculos e disse. Caio,
É só uma fase. Não dá para podar os sonhos de uma criança. Ali eu percebi. Não era só sobre a Melissa. Nunca foi. Era sobre controle. Aparência. Uma fachada que ela precisava manter, mesmo que às custas de mim. Saí do quarto antes que eu dissesse algo que me fizesse arrepender. Mas, por dentro, já era tarde. Eu já estava começando a me arrepender de tudo. As fotos foram a facada final. Eu estava no sofá, sem conseguir dormir, com o contrato ainda na cabeça, tentando entender se aquilo tudo era mesmo real. Peguei meu celular sem pensar, hábito automático, só para tentar fugir do caos mental. E foi aí que vi. Um perfil me sugeriu seguir. Foto de uma criança montando num cavalo, legenda em inglês, emojis de estrela e coração roxo. O nome era @Diário da Iquitacau. Cliquei, sem entender. Quando a conta abriu, meu coração parou. Era a Melissa. Minha filha. Usando um uniforme branco com detalhes dourados, capacete novo, luvas de couro, sorrindo como eu não via há meses. E ela não estava sozinha. A Lívia estava ali também. Tirando selfie, fazendo carinho no pônei, com uma expressão orgulhosa, tipo de gente que parece dona do lugar. As postagens eram caprichadas. Domingo de treino com a Pérola, minha campeã preferida. E eu ali, parado, com a boca seca e o celular tremendo na mão. Tudo num perfil privado. Um perfil que elas criaram juntas. Que mantinham há mais de 6 meses. E eu não sabia que existia. Desci o feed, cada clique do meu dedo era mais pesado que o anterior. Fotos da Melissa de costas, montando o animal. De lado, pulando obstáculo. Da Lívia, sorrindo, com legenda tipo, mãe de Amazona. Vídeos curtos, editados com música, emojis de arco-íris. Era uma vida paralela. Uma vida onde eu não existia. Não tinha uma menção minha. Nem uma vez. Nenhum pai coruja no meio. Nenhum agradecimento. Nenhum foi o papai que comprou a primeira bota. Nada. Era como se elas fossem só as duas. Uma dupla perfeita. Felizes. Brancas, limpas, sorridentes. E eu? Eu era o quê? O motorista. O caixa eletrônico. O idiota que ficava na garagem cuidando da embreagem. Fiquei parado ali por um bom tempo. Lendo comentários. Que princesa linda, vai competir, você é uma mãe incrível. E ela respondia a todos. Obrigada, querida, é um sonho nosso que está se realizando. Nosso. Ela nunca falou nada sobre equitação. Nunca mencionou esse sonho. E agora tinha até amigos que achavam que ela era do meio. Que aquilo era um estilo de vida. E era mesmo. Para ela, era. Enquanto eu corria atrás de bico para não faltar comida, ela criava uma segunda versão da nossa família, uma versão bonita, filtrada, cheia de sorrisos e cavalos. E o que mais doía, era ver a cara da Melissa. Porque ela estava feliz. Muito feliz. De um jeito que eu não via mais em casa. Ela sorria para a mãe. Se pendurava no pescoço dela. Fazia coração com as mãos. E aquilo me matou. Porque, naquele momento, eu percebi, minha filha estava crescendo num mundo onde eu era só o cara que atrapalhava. Onde eu não era bem-vindo. Fechei o Instagram. Larguei o celular. E fiquei ali, no escuro, tentando entender como aquilo tudo começou. Mas já era tarde. A verdade já estava ali, escancarada. Elas tinham um segredo. Um vínculo. Uma vida inteira que funcionava melhor, sem mim. No dia seguinte, eu não fui trabalhar. Fiquei sentado na cozinha, encarando uma xícara de café frio que eu nem lembrava de ter feito. Cada vez que eu fechava os olhos, via o sorriso da minha filha naquela foto. A alegria dela em cima do pônei. A Lívia, toda orgulhosa. Como se eu não existisse. Como se eu fosse um detalhe irrelevante. Ela desceu por volta das 10 roupa leve, cabelo preso num coque frouxo. Tava com aquela cara de quem dormiu bem. Eu fiquei quieto. Só observando. Ela abriu a geladeira, pegou o iogurte, e aí me viu. Você não saiu hoje? Não respondi. Só continuei olhando. Ela franziu o senho, pegando a colher. Caio, a gente já conversou sobre isso. Você vai mesmo ficar remoendo. A forma como ela falou me fez travar. Remoendo. É assim que você chama esconder um animal de luxo, gastar o dinheiro da família inteira e fingir que está tudo normal. Ela bufou, como se eu fosse o exagerado. Eu já te expliquei. Foi por ela. A Melissa nunca teve um hobby de verdade, Caio. Nunca foi de se enturmar na escola. Eu só quis dar algo que fizesse ela se sentir especial. E você achou que esconder isso de mim era parte do projeto. Ela largou a colher na pia com mais força do que precisava. Você sempre faz isso. Dramatiza tudo. Sempre quer bancar o coitadinho. Coitadinho. Eu virei a noite dirigindo com o vidro do carro travado, tomando chuva na cara, para você vir me chamar de coitadinho. Ela cruzou os braços. E você quer que eu faça o quê? Que peça desculpa por tentar fazer a Melissa feliz. Que me ajoelhe e diga, me perdoa por dar amor. Não, Lívia. Eu quero que você seja honesta. Que pare de fingir que isso aqui foi um pequeno erro por uma boa causa. Você mentiu. Criou um Instagram escondido. Pagou vacina importada para um animal enquanto eu tirava arroz do carrinho no mercado. A voz dela baixou. Mas o tom ficou mais afiado. Você só reclama, Caio. Você acha que por estar sempre cansado, a gente tem que viver na sua tristeza também.
Eu só quis um respiro. Um canto nosso. Nosso, quem? Você e a Melissa. Ela não respondeu. É isso mesmo. Você montou uma vida paralela com a nossa filha. Uma bolha onde eu sou o vilão. Onde vocês duas vivem uma fantasia às minhas custas. Ela me encarou com os olhos frios. Você tá distorcendo tudo. Não. Eu tô enxergando pela primeira vez. Ela abriu a boca para responder, mas parou. Fechou a geladeira com força e saiu da cozinha sem dizer mais nada. E eu fiquei ali, sozinho. Mais uma vez. O silêncio daquela casa, que antes era só cansaço, agora doía. Porque eu sabia. Doía porque, no fundo, ela achava que estava certa. E talvez o pior de tudo, era que a Melissa também achava. Naquela noite, eu não dormi. Esperei elas se trancarem nos quartos, minha filha já no sono leve dela, e a Lívia provavelmente no computador, com alguma planilha aberta fingindo que estava trabalhando. Peguei meu notebook e sentei na sala, a luz da tela iluminando aquele vazio todo ao redor. Abri o Internet Banking. Comecei a puxar os extratos dos últimos meses. Fui voltando, um por um. Primeiro os mais recentes. Depois os do ano passado. A cada linha, minha testa franzia mais. As datas batiam certinho com os horários em que eu estava na rua, dirigindo, tentando manter as contas em dia. R$ 480, Clínica Equina São Judas R$ 1.250, Agropecuária Santa Luzia R$ 620, @Vida no Campo, Pix, R$ 399,90, Amazon, Cela Profissional Infantil. Era tanto valor, solto, que nem fazia sentido. Mas o que me matou mesmo foi o detalhe. As descrições. Material escolar. Consulta pediátrica. Livros didáticos. Dermatologista. Tudo mentira. Tudo feito para parecer uma despesa comum, daquelas que ninguém questiona. Só que eu questionei. E quando vi, estava puxando até print de débito automático, e aí caiu a ficha. Ela tinha criado outra conta. O nome estava lá, Lívia Silveira, conta poupança. Mesma agência. Mesmo banco. Nunca tinha-me falado nada. Nunca pediu autorização. Só começou a transferir. R$ 10 aqui. 20 ali. Depois 100, 200, 800. Sempre com justificativa que parecia inofensiva. Comprei os livros da Mel. Paguei o exame de vista dela. Tive que adiantar a fono. Só que a escola nunca mandou lista de livro naquele mês. A Mel nunca usou óculos. E a fono tinha parado no ano anterior. Ela desviou o nosso dinheiro. Silenciosamente. Frio. Como se fosse normal. A parte mais nojenta foi ver que ela usava meus próprios depósitos como base. Quando eu mandava um valor maior, talvez um bico que eu peguei no fim de semana, ela aumentava o desvio proporcionalmente. Era como se ela tivesse um limite invisível na cabeça. Se ele mandou 2.000, posso tirar 200. Se ele mandou 3.000, dá para tirar 500. Era isso que eu era. Um caixa eletrônico com pernas. Fechei o notebook com tanta força que quase quebrei a tela. Me levantei, andei em círculos pela sala, com aquele gosto amargo na boca. A Lívia tinha criado um sistema inteiro para esconder um pônei. E eu nem sabia que a gente estava afundando. Naquele momento, eu não senti só raiva. Senti traição. Porque não foi um deslize. Foi um plano. E ela executou direitinho. Com calma. Com frieza. Com método. E o pior de tudo, com a certeza de que eu nunca ia descobrir. No outro dia, antes mesmo do sol nascer, eu já estava na garagem. Mexendo no carro sem mexer de verdade. Só para ter onde enfiar a cabeça, onde esconder o desespero que estava crescendo dentro de mim feito mofo. O IPA estava vencido. De novo. A embreagem rangia cada vez que eu pisava. A suspensão traseira fazia barulho até quando passava por lombada devagar. Eu sabia que aquele carro não ia aguentar muito mais. Mas não tinha opção. Era com ele que eu fazia as entregas. Era com ele que o dinheiro entrava. Minha moto. Eu já tinha vendido. Não foi fácil. Era minha única coisa, minha, de verdade. Comprei em 2016, à vista, com bônus do antigo emprego. Era meu refúgio. Às vezes eu saía de madrugada só para rodar sem rumo, sentir o vento, respirar. Mas quando os boletos começaram a sufocar e a luz vermelha da conta piscava mais do que o pisca-alerta, eu deixei ela num site de classificados por menos do que valia. Vendi para um cara de contagem que pagou em dinheiro vivo. E enquanto eu abria mão de tudo, enquanto eu tirava remédio do meu plano de saúde porque não dava mais para bancar nem a mensalidade mínima, enquanto eu calculava até a marca do arroz no mercado, a Lívia e a Melissa estavam brincando de vida de rico com um pônei numa cidade vizinha. Eu comecei a me perguntar há quanto tempo isso estava acontecendo. Quanto tempo eu fui cego. Ingênuo. Otário mesmo. Porque não era só o dinheiro. Era a escolha. Ela escolheu esconder isso. Escolheu gastar com isso. Escolheu alimentar uma ilusão enquanto eu estava me matando para manter o básico. Quantas vezes eu parei de cortar o cabelo para economizar? Quantas vezes eu inventei desculpa para não sair com os amigos porque não queria gastar? Quantas vezes eu disse, fica tranquila, depois a gente resolve, enquanto parcelava a fatura no cartão? E o pior, quantas vezes eu me culpei? Por não dar conta. Por não ser suficiente. Por ser o chato das contas. Aí, no fim da manhã, fui até a estante pegar um documento, e achei a caixa.
Aquela caixinha de papelão que eu mesmo montei quando a gente se mudou, cheia de notas fiscais e comprovantes. Achei que era só papel velho. Mas ali, misturado com tudo, tinham mais recibos do Aras. Mais extratos. Fotos impressas da Melissa com a pérola. Fotos com dedicatórias. Para minha amazona preferida. Nosso segredo mais bonito. Nosso segredo. Naquele momento, eu entendi. Não era só um bicho. Era um símbolo. O símbolo de uma aliança que excluía, justamente quem mais sacrificou. O pai. O marido. O trouxa. Eu estava na área de serviço lavando o uniforme quando escutei o choro. Aquele tipo de choro sentido, desesperado, que a Melissa não soltava nem quando caía da bicicleta. Deixei tudo e fui correndo para a sala. Ela estava sentada no sofá, o rosto enterrado nas mãos, os ombros tremendo. A Lívia do lado, com a cara fechada, o braço meio esticado, como quem tenta consolar, mas sem muito sucesso. Quando a Mel me viu, tentou disfarçar, mas já era tarde demais. O que aconteceu? Perguntei, ajoelhando na frente dela. A Lívia suspirou e respondeu por cima. Eu falei que talvez a gente tenha que vender a pérola. A Melissa soltou um grito abafado, como se tivessem arrancado alguma coisa de dentro dela. Você prometeu. Ela berrou, com os olhos vermelhos. Você disse que ia escolher ela no lugar do papai. Você prometeu. Aquelas palavras, elas não entraram de leve. Elas bateram. Arrebentaram. Eu fiquei em silêncio por um segundo, tentando entender se eu tinha ouvido certo. Olhei para Lívia, esperando algum tipo de reação, qualquer coisa. Mas ela só olhava para o chão, como se não tivesse nada de mais ali. O que foi que você disse, Mel? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela enxugou o rosto com a manga da blusa, soluçando. A mamãe falou que se um dia tivesse que escolher entre você e a pérola, ela ia escolher a pérola. Porque a pérola deixa a gente feliz. Porque com você é tudo difícil. Meu estômago virou. A Lívia nem tentou desmentir. Só passou a mão no cabelo da filha e disse. Ela entendeu errado, Caio. Entendeu errado. Levantei, com o coração acelerado. Ou entendeu exatamente o que você quis que ela entendesse. Ela me olhou com aquele olhar vazio. Sem culpa. Sem pressa. Eu só disse que a pérola fazia parte de algo importante para a gente. Que certas escolhas têm um preço. Você distorce tudo. A Melissa chorava baixinho agora, apertando uma almofada contra o peito, encolhida. E foi ali. Ali, naquele sofá. Naquela sala onde a gente já comemorou aniversário, Natal, onde eu ensinei ela a andar, foi ali que eu vi o que realmente estava acontecendo. Não era só um punai. Era uma disputa. Silenciosa, sutil. Travestida de amor, de cuidado, de fase da infância. Mas era guerra. E eu estava perdendo. Porque a arma dela era o que toda criança mais quer: atenção, diversão, encanto. E a minha? A minha era boleto pago e carro rodando no limite. Não tinha como competir. A Lívia estava usando o bicho como moeda emocional. Como uma cerca. Um jeito de construir um lugar onde eu não entrava mais. E minha filha? Minha filha estava começando a acreditar que o mundo sem mim era mais leve. Mais bonito. Mais feliz. Naquela noite eu não falei com ninguém. Nem com a Melissa, nem com a Lívia. Fechei a porta do quarto e fiquei sentado na beira da cama, com o rosto nas mãos, tentando juntar os pedaços do que ainda restava de mim. Mas não dava mais para fingir que era exagero. Que era só uma fase difícil. Não. A máscara tinha caído. A Lívia não queria só dar um presente para a nossa filha. Ela queria me apagar. Aos poucos, com calma. Como quem vai pintando por cima de uma parede antiga até não sobrar nenhuma cor original. E o punai? Era só o verniz. O símbolo perfeito dessa nova versão de família onde eu era o incomodo. Na manhã seguinte, enquanto eu tomava café calado, vi a Melissa passando pelo corredor com uma mochila nas costas e uma escova de cavalo pendurada. Nem olhou para mim. Nem um bom dia. Nada. Mel, chamei, baixinho. Ela parou, mas não se virou. Você vai onde? No Aras, respondeu seca, ainda de costas. A mãe já vai me levar. Sozinha assim. Ela deu de ombros. É mais legal quando você não vai. Aquilo me travou. Lívia apareceu em seguida, chave do carro na mão, óculos escuros no rosto, e aquele ar de quem já venceu. Passou por mim como se eu fosse invisível. Tu levando ela. A gente volta no almoço. Eu me levantei devagar, tentando manter o tom, mas com o coração batendo forte. Você tá mesmo usando a nossa filha para me isolar, né? Ela virou, calma como sempre. Eu tô mostrando para ela o que é leveza, Caio. Você virou um peso. Tudo em você é cobrança, é tensão, é drama. Eu sou pai dela. E eu sou mãe. E sou a que faz ela sorrir. Você virou o cara do não. E adivinha? Criança foge disso. Não é fuga, Lívia. É manipulação. É criar um mundo onde eu sou o problema. Ela deu um meio sorriso. Quase com pena. Você só tá colhendo o que plantou. A porta se fechou com o barulho seco que eu já conhecia. O som de quem não tá indo embora, só reforçando que manda na narrativa. Naquele dia, eu fiquei rodando sozinho pela cidade, sem destino. O carro tremia na terceira marcha. A embreagem falhava. E eu ali, no trânsito,
tentando entender em que momento eu deixei de ser parte da minha própria casa. Eu não tinha traído. Não tinha abandonado. Não tinha batido. Não tinha sumido. Só tinha ficado para trás. Aos poucos, pela ausência que ela mesma provocou. Porque a verdade, nua e cruel, era essa. A Lívia usou o pônei como uma ponte para atravessar para o outro lado. E eu fiquei aqui. No lado que ela fez parecer errado. Foram 3 meses de aluguel atrasado. 3. A cada aviso no e-mail, cada envelope no portão, eu tentava ganhar tempo. Renegociava, pedia prazo, prometia que o pagamento estava para cair. Só que não tinha mais de onde tirar. O cartão já estava estourado. Os amigos que antes ajudavam começaram a evitar mensagem. E eu? Eu vendia cada coisa que dava, a TV, meu notebook antigo, até uma bicicleta que eu ganhei num sorteio da empresa, anos atrás. Enquanto isso, a Pérola continuava com fisioterapia 2 vezes por semana. No começo do 4º mês, o porteiro me chamou pelo interfone. Seu Caio, desculpa, mas o síndico pediu para avisar que o oficial de justiça está subindo. É despejo. Eu só agradeci. Não tive reação. A Lívia? Ela estava no sofá, passando os dedos no celular, mexendo nas redes sociais da @Diário da Iquitacau. Nem levantou os olhos quando ouviu. Finalmente aconteceu, né? Foi o que ela disse. Como se já tivesse previsto. Como se fosse só uma consequência chata de um plano maior. Eu sentei na poltrona e fiquei olhando para a nossa casa. Cada canto. A mesinha que eu mesmo lixei e pintei num sábado de sol. O tapete onde a Melissa engatinhou. Os quadros tortos que a gente nunca acertou de verdade. E percebi, nada ali era mais nosso. O oficial foi educado. Explicou que a gente teria até o fim da semana para sair. A Lívia assinou o papel como quem está confirmando um agendamento qualquer. Sem pestanejar. Quando ele saiu, eu respirei fundo e perguntei. E agora? Ela deu de ombros. A gente se vira. A gente. Repeti, com ironia. A gente morreu tem tempo. Ela largou o celular e me encarou. Foi você quem cavou isso, Caio. Você se escondeu atrás de boleto e virou um zumbi. Eu só quis manter alguma alegria nessa casa. Alegria para quem? Ela levantou, cansada de discutir. Para nossa filha. Você podia ter tentado entender. Mas preferiu virar mártir. Eu virei escravo, Lívia. E você? Você foi passear com um pônei. Ela soltou um suspiro quase impaciente. Você acha que a infância se repete? Que dá para reviver depois? A Melissa vai lembrar da Pérola pelo resto da vida. O aluguel. O nome sujo. Isso some. Mas o que ela viveu ali, isso fica. A que custo? Ela não respondeu. Virou as costas. Subiu as escadas. E deixou para trás o que sobrou de mim naquele sofá vazio. Despejados. E mesmo assim, na cabeça dela, ainda valia a pena. Porque infância é uma só. Hoje eu moro num kitnet que nem é meu. O Gustavo, um amigo da época da escola, me cedeu o espaço depois que soube do despejo. Fica o tempo que precisar, ele disse, empurrando a chave pela portinha do carro. O lugar é minúsculo, com azulejo rachado e uma janela que mal abre. Mas é silencioso. E ninguém me olha como um intruso. Eu trouxe só o básico. Um colchão velho, minha mochila, e o resto do que ainda fazia sentido carregar. O resto ficou para trás. Roupa da Melissa, álbum de foto, ferramentas. Até as lembranças eu deixei lá. Pensei que ia ser temporário. Mas já faz 4 meses. A Lívia? Ela está tentando virar influenciadora agora. Transformou aquele perfil escondido da Melissa e do pônei numa vitrine. Posta vídeos antigos como se estivesse vivendo tudo de novo. Escreve legenda como Mãe Raiz que apoia os sonhos da filha e conexão verdadeira com os animais. Outro dia, um amigo me mandou print de uma publi que ela fez com ração importada. Código de desconto, Peponeraís 10. O mesmo amigo perguntou, você vai deixar ela usar a imagem da Mel assim? Eu só respondi, ela sempre usou. Porque não é sobre marketing. Nem seguidor. É sobre o mesmo padrão. Ela usa tudo que pode para construir a imagem que quer. De mãe dedicada. De mulher guerreira. De heroína do próprio filme. E eu? Eu sou o vilão que não aparece. O pai ausente que, na narrativa dela, nunca entendeu o que era amar de verdade. Às vezes, abro o perfil só para me machucar. Vejo a Melissa sorrindo no Aras, com o uniforme branco, segurando o troféu de algum campeonato infantil. Vejo a legenda, ela venceu. Contra tudo e contra todos. E leio os comentários. Que inspiração. Queria ser uma mãe assim. Exemplo de superação. Ninguém sabe da conta escondida. Do dinheiro desviado. Do aluguel atrasado. Do pai que sumiu da história como se nunca tivesse existido. Mas eu sei. E isso basta. Outro dia, andando pela rua, vi um pônei de brinquedo na vitrine de uma loja infantil. Aqueles que balançam, com som. Tive que parar por um segundo. Pensei em tudo. No que eu fiz. No que eu deixei de fazer. No que ela destruiu fingindo que estava construindo. E no fundo, eu só queria perguntar uma coisa para Lívia, olhando nos olhos dela, sem câmara, sem curtida, sem emoji de coração. Valeu a pena. Porque a menina que ela dizia proteger, hoje me vê como ameaça. E o homem que fez de tudo por elas, virou fantasma de um lar que nem existe mais.
Tudo isso por causa de um pônei. Um maldito pônei que virou símbolo de tudo que eu perdi.